Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Estamos hoje para comentar a lição do segundo trimestre de pré-adolescentes. Lição esta que vai comentar sobre o conhecimento do caráter de Deus, conhecendo o caráter de Deus, toda a lição. E aí vai abordar 13 lições de um cunho teológico maravilhoso. A primeira lição, que é que nós vamos comentar hoje, um pouquinho só, fazer uma introdução aí para vocês. Quem é Deus? Segunda lição, Deus e a criação. Terceira lição, as qualidades de Deus, os nomes de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui vamos falar da Trindade. Mas em todo o trimestre nós vamos estar aprofundando em teologia. Tá? Lição 1, teologia. Lição 2, teologia, criação. Lição 3, teologia, qualidades de Deus. Lição 4, os nomes de Deus. Lição 5, nós teremos uma das mais difíceis doutrinas da nossa igreja, que é a doutrina da Trindade, vocês vão abordar isso. Lição 6, quem é Deus no Antigo Testamento. Lição 7, quem é Deus no Novo Testamento. Vocês vão poder fazer esse comparativo. Né? Há quem diga que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo e o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Vocês vão perceber que Deus é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Embora no Antigo Testamento nós tivéssemos aquilo que fosse apontar para a revelação de Cristo Jesus, no Novo Testamento, a revelação propriamente dita. Lição 8, Deus e a Igreja, e aqui a gente vai trabalhar a eclesiologia, então mergulhar aí na história da Igreja. Lição 9, Cristologia, sou filho de Deus. 10, conhecendo a fé. 11, vamos falar com Deus. 12, sede santos porque Ele é santo, santificação. Lição 13, um Deus amoroso. Então nós vamos ter aí 13 lições abençoadas nesse trimestre. E, vez por outra, a gente está comentando. Hoje eu vou estar aqui com a lição de número 1. Em seguida, aí, tia Ellen, tia Adriana e possivelmente tio Lucas vão estar abordando aí as demais lições. Eu vou ficar apenas com a abertura. E nessa abertura, trazer para os irmãos que essa lição de número 1, ela se encontra em Gênesis 1, versículo 26 e 27, Isaías 45, verso 18. O título em si já chama atenção. Quem é Deus? Né? E não quem são deuses. Quem é Deus? Então, é específico. Não é? E eu gosto dessa abordagem, até no Evangelho segundo escreveu João. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas tiveram que escrever para romanos, tiveram que escrever para gregos, tiveram que escrever para israelitas, tiveram que escrever para um público, e aí trazer a abordagem introdutória de Jesus, a genealogia. João, ele já escreve dizendo: Jesus é Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, estava com Deus, ele é Deus. Então, assim, já traz uma abordagem que vai combater justamente, na época, os gnosticistas. E aí, essa lição, ela traz também esse impacto, já com os nossos alunos daqui da faixa etária de pré-adolescentes. Quem é Deus? E essa pergunta tem que ecoar no coração deles, porque muitos estão frequentando as congregações, estão indo aí para as igrejas locais, mas ainda não tiveram um relacionamento com Deus a ponto de dizer quem é Deus na vida deles. Né? A gente tem a história do patriarca Jó, que foi preciso passar por algumas situações para poder dizer no capítulo 42, versículo 5, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje eu te conheço de perto. Então, muitas vezes nós precisamos de muitas situações e oportunidades para conhecer Deus em nossas vidas. E aí, para os pré-adolescentes, essa pergunta já é uma pergunta impactante.
porque eles vão precisar trazer à tona o que eles já têm de conhecimento sobre Deus. E aqui, na lição, nós temos então que o comentarista, né, Renato Paura, ele divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, a existência de Deus. O segundo tópico, Deus é um ser real e pessoal. Terceiro e último tópico, o relacionamento de Deus com a sua criação. Basicamente, eu tomo mais tempo nesse terceiro tópico, trabalhando com relacionamentos. E aí vocês poderão fazer, claro, alguma dinâmica, trazendo, então, relacionamento entre pessoas. No nosso caso, relacionamento entre Deus e a sua criatura. E, neste caso, os seus filhos, nossos alunos, tá bom? Sempre que eu abordo a lição de pré-adolescentes, e aí é uma lição que difere das outras lições, das outras faixas etárias, ela traz os saberes escolares, além de abordar os objetivos, que, primeiro, destacar que a existência de Deus ela é comprovada. Ora, provar a existência de Deus, provar a existência de um ser espiritual. Então, vocês vão trabalhar aqui. Segundo, mostrar que Deus é um ser real e pessoal. Então, dentro dos seus atributos, que a gente vai ver mais na frente, qualidades, mas já dentro dos seus atributos, trazer aqui para os nossos adolescentes, pré-adolescentes pela faixa etária, que ele é real e ele é pessoal. Por fim, ensinar que Deus estabeleceu um relacionamento pessoal com a sua criação. Ele não só é um Deus imanente, mas ele é um Deus também transcendente, né? Então, não precisa trabalhar esses termos teológicos com os pré-adolescentes, mas, é claro, os significados. Né? E aí a gente tem, dentro dos saberes aqui escolares, primeiro, que a Bíblia apresenta o caráter pessoal de Deus, sua existência e revelação. É justamente aqui, eu vou trabalhar isso mais um pouquinho no primeiro tópico em si, mas é aqui, na questão de existência e revelação, é o que nós vamos abordar. 2. A existência de Deus é manifestada nas coisas que foram criadas. E aí, vocês poderão pegar Romanos capítulo 1, versículo 20, e fazer com que cada adolescente possa discorrer sobre ele, trazendo aí a sua compreensão. E é claro, à medida que eles vão falar, que vão abordar, que vão socializar, isso vai ficar maximizado em sua memória, na memória dos vossos adolescentes. 3. Deus é um ser real. Ele não surgiu da imaginação do homem, embora cada civilização tenha aí a sua ideia de Deus, mas Deus não é de invenção humana, ele é um ser real e pessoal, eterno e criador do ser humano. Deus não pode ser comparado com as imagens feitas pelos homens e, inclusive, as imagens a bel prazer desse ser humano. Deus mantém um relacionamento de amor com a sua criação. Não lembra da situação de Adão? Pecou, mas Deus fez questão de permanecer na sua rotina, na viração do dia, manter aquele relacionamento com o ser criado. 6. Toda a criação deve louvar e adorar ao seu Criador. Salmo 148. E aí você pode até aproveitar um outro salmo e cantar, né, sobre a criação, louvar a Deus. Ou um hino da harpa cristã, né, de louvar a Deus. Toda criatura, todo ser que respire, adore, louve, cante ao Senhor. 3 tópicos da lição. É claro, a gente tem aí menos de 6 minutos para trazer uma abordagem sobre cada um. Mas o primeiro tópico é a existência de Deus. Vocês não vão precisar se aprofundar no quesito filosófico da existência em si, do existencialismo, né? Do ser Deus criador de todas as coisas. Esse Deus que é espírito, mas que é real e que é pessoal. E aí a gente tem, dentro dessa existência, a palavra de Deus revela a existência de Deus. Tópico B, ou subtópico B, as coisas criadas revelam a existência de Deus.
aqui o que vocês vão trabalhar é o que o próprio Deus revelou e permitiu que o homem conhecesse. Então, em teologia, existe um componente pedagógico, uma disciplina chamada fé e revelação. E é justamente nessa disciplina que nós vamos aprender um pouco mais dentro das coisas que Deus revelou. A revelação geral, a revelação especial, a revelação específica. Então, Deus, ele tem se revelado ao ser humano, à humanidade. E aqui a gente já vai abordar dentro dessa criação o que ele tem feito e revelado para cada um de nós. Aqui nós vamos trabalhar não só a Gênesis 1, como também Romanos 1. Vocês vão poder trabalhar. Além que poderão também abordar o livro de Hebreus, quando vai tratar da revelação, daquilo que Deus ele criou e manteve para a revelação da sua pessoa, revelação da sua majestade. Segundo tópico, Deus é um ser real e pessoal. Só ter cuidado nessa questão do ser real, porque aquilo que a gente trabalha com realidade é bem diferente do conceito aqui, tá? Em física, por exemplo, física 2, quando a gente trabalha imagem, nós temos a imagem real e imagem virtual. E não é a virtual da questão computacional. Né? Uma imagem que a gente vê no espelho, ela é para a física virtual. Tá? Então, a gente tem algo que é real e para a ciência como um todo, o que vai ser classificado como real é aquilo que é tangível, é aquilo que é mensurável, mas não é o caso de Deus, que é espírito. E espírito a gente não consegue mensurar, não consegue ver, mas consegue sentir, consegue ouvir, e daquilo que a Bíblia nos revela, daquilo que a natureza nos revela, nós entendemos a realidade desse Deus, desse ser que criou todas as coisas e que, inclusive, nos criou. E aí vocês vão trabalhar. Deus é um ser real. E trazer aqui justamente a situação que o comentarista ele coloca já para essa situação. Ainda que muitos neguem a existência de Deus por causa da incredulidade, todavia, para nós cristãos, ele existe e é o Criador de todas as coisas. E aí refere-se a Isaías 45:18, que é o que está logo na nossa capa de lição, tá? Como leitura bíblica, tá? Que vocês devem ter lido já. Deus é uma pessoa e aí vocês vão precisar classificar o que é uma pessoa. Hoje nós temos pessoa física, pessoa jurídica, né? Nós temos essa gama de seres que podem ou não ser classificados como pessoa. E por isso que muitas vezes, em alguns textos, aparece lá a pessoa humana, porque nem toda pessoa hoje é humana, tá? E aí, como eu já falei, pessoa jurídica, trata-se de uma empresa, é uma pessoa, mas não é humano, tá? Então, vocês vão precisar classificar. Então, o que é que vai classificar Deus como pessoa e não humano? Tá? Então, o que é uma pessoa? Aí vocês vão poder trabalhar aqui algumas qualidades que vai garantir que ele seja visto assim. O nosso comentarista traz aqui, por exemplo, algumas qualidades que ele compartilha e outras que ele não compartilha com o ser humano. E as que ele não compartilha são chamadas atributos de Deus, não comunicáveis, como é a onipresença, onipotência, onisciência, tá? São conceitos que, teoricamente, são fáceis de explicar, mas é bom que vocês deem uma olhadinha, porque pode ser que, conceitualmente, algum aluno pergunte, tá? Terceiro e último tópico da lição, e aí é o terceiro tópico que eu gastaria mais tempo com ele, que é o relacionamento com a sua criação. Tá? E aí você poderia fazer uma roda das mãos, poderia fazer a dinâmica da teia, poderia pegar barbante e fazer
alguma dinâmica de união, de amor, de relacionamento entre os seres, para trabalhar e associar o relacionamento entre Deus e a criatura, entre o Criador e o ser criado. E aqui a gente tem justamente o que o comentarista coloca. Deus estabeleceu um relacionamento de amor com a sua criação. E, por fim, os seres celestiais e a eternidade revelam a soberania de Deus. Esse revelar aqui está de mostrar, né? Trazer aquilo que estava escuro ou que não estava claro, aquilo que não estava nítido, aquilo que não estava transparente para a gente poder ter a realidade que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem aquilo que Deus permitiu que nós conhecêssemos, nós o conhecemos. E ecoa um texto que está logo no começo, Oséias 6:3, tá? De conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que nessa lição que é introdutória, você possa trazer um pouquinho de cada lição para deixar o aluno com gostinho de quero mais. E é claro, a cada lição você sair avançando, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e que a próxima aula possamos estar aqui mais uma vez, certamente com um outro comentarista para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.